Nessa noite, Deus quer trazer uma palavra ao teu coração, para que você não seja um filho de Deus que carregue a sua fé sobre os teus ombros. Deus não está procurando pessoas que carregam a fé sobre os ombros. Deus está procurando pessoas que sejam a fé que Ele estabeleceu nessa terra. Muitas pessoas têm carregado sobre os ombros aquilo que pode satisfazer elas. Muitas pessoas têm levado sobre os ombros o desejo que satisfaz ela, o bem-estar que satisfaz ela, aquilo que é bom para ela, ela vem carregando isso, mas ela está substituindo algo que Deus deu para ela. Querido, você pode carregar sobre os ombros a tua felicidade, mas ela nunca vai ser a felicidade que Deus preparou para você, porque a verdadeira felicidade que Deus tem para você está dentro de você. Você pode dizer amém? Mas nós temos o hábito e a mania de carregar aquilo que nos faz bem. Só que aquilo que nos faz bem sempre vai deixar um vazio dentro de você, porque você está carregando, eles não estão dentro de você. É interessante que a história que nós vamos ouvir hoje fala disso. Quantas pessoas estão dentro das igrejas, quantas pessoas têm andado nesse mundo tentando ser feliz, ou tentando alcançar algo de Deus, carregando a sua fé, ou carregando aquilo que lhe dá prazer, mas não entendeu que aquilo que Deus tem para você, Ele não quer que você carregue, Ele quer que você seja. Vou repetir. Aquilo que Deus tem para você, não quer que você carregue, porque quanto mais você carregar aquilo que você te satisfaz, ou aquilo que Deus tem para você, você vai cansar. Mas quando você se torna aquilo, aí sim, você vai ter não só descanso, mas você vai ter paz no teu coração. Fala a pessoa que está do teu lado: Deus não mandou você conquistar a felicidade. Deus mandou que a felicidade nasça dentro de você. Fala para ele assim: você está correndo atrás da felicidade. Você está colocando a felicidade nos outros. Você está colocando a sua felicidade nas coisas que você pode comprar, que você pode conquistar, em outras pessoas. Mas você nunca vai encontrar a felicidade desse jeito. Você vai encontrar um bem-estar, mas não a felicidade, porque a felicidade mora dentro de você. Amém? João capítulo 4, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: chegou, pois, a uma cidade da Samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhes disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeus, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com o samaritano. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, da qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar
para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem precisa vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e este que agora tens não é o teu marido. Isso dissestes com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde deves adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegando os seus discípulos, se admiraram de que estivera falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Até aí. Querido, a história dessa mulher, ela é tremenda para nós hoje como igreja e como filhos de Deus. Essa mulher, ela buscava algo. E quantos de nós somos assim? Essa mulher buscava uma felicidade. Ela tentava encontrar algo que preenchia um vazio dentro dela. E ela buscava da forma que ela encontrava. Ela era uma mulher que temia Deus. Mas mesmo assim, ser temente a Deus não significa que você está ouvindo Ele, que você está fazendo a vontade dEle. Porque ele era uma pessoa que estava tentando suprir uma necessidade que estava dentro dela. Havia um vazio dentro dessa mulher. E a história fala muito sobre poço e água. A água nessa história, ela tem um símbolo. Ela simboliza algo que sacia a sede. Simboliza algo que sacia aquele vazio dentro da pessoa. Jesus sentou do lado daquele poço, porque ele tinha um propósito. Olha só o que diz aqui no versículo 4. Jesus diz assim: que era necessário atravessar a província da Samaria. Por que era necessário eles saírem de onde eles estavam, para ir para tal lugar, mas tinham que passar por Samaria? Porque Jesus sabia que antes deles chegar, ele já sabia que ele teria um encontro com aquela mulher. E que ele faria diferença na vida daquela mulher. Quantos de nós estamos vivendo numa Samaria? Porque você vive intensamente um vazio dentro do teu coração. E você tenta suprir esse vazio com comida. Você tenta suprir esse vazio com roupa. Você tenta suprir esse vazio com passeio. Você tenta suprir esse vazio com casamento, com namoro, com sexo. Você tenta suprir esse vazio de alguma maneira, porque te falta. Mesmo quando você tem algo, você comprou uma roupa, há um desejo de comprar mais. Há um desejo de comprar mais. Você compra um sapato, há um desejo de comprar mais. Você é tão apaixonado por aquela pessoa. Você era tão apaixonado, você fazia loucuras por ela. Aí você casa, passa 2, 3 anos, você já está com uma crise no casamento. Aí alguém pergunta: o que aconteceu? Eu não sei, acho que foi o casamento. Porque quando a gente namorava, eu era apaixonado. Depois que casou, perdeu o encanto. Perdeu o encanto, porque falta algo dentro de você. E você vive correndo para tentar suprir alguma coisa. Na vida espiritual também. Na vida espiritual você não aguenta uma lambidinha de um profeta.
Porque o profeta falou na segunda-feira para você que Deus tem algo na tua vida. Se aparecer na terça um outro profeta, você está lá lambendo. Por quê? Há um anseio, falta alguma coisa dentro de você. E você tenta suprir de alguma maneira. Essa mulher era assim. Ela carregava sobre um ombro um cântaro. E isso simboliza a necessidade dela. Toda vez ela ia na fonte buscar água, mas ela tinha que ir sempre, porque ela sempre tinha sede. Como Jesus disse, a água que você tomar, você vai voltar a ter sede. Porque essa água, ela é de fora para dentro. Ela levava sobre o cântaro, sobre o ombro. Era aquilo que saciava a sede dela. Entrava de fora para dentro. E aí vem Jesus e diz para ela o seguinte: mas se a água que eu te der, você nunca mais voltará a ter sede. E ela está falando do Espírito Santo de Deus. Porque Jesus disse que do teu interior, aquele que crê, do seu interior fluiria rios de águas vivas. E ele estava se referindo ao Espírito Santo de Deus. Mas aquela mulher, ela encontrou Jesus com um cântaro sobre o ombro. Havia uma necessidade. E Jesus começou a conversar com ela. E começar a colocar ela numa posição para ela se mostrar. E ele pediu água para ela. A primeira coisa que ela virou para ele e falou assim: como é que você pede água para mim, se os nossos povos nem se relacionam? Ali estava mostrando uma mulher carente. Uma mulher que vive encontrando. Uma mulher, quando eu falo mulher, estou falando de homem e mulher para hoje, tá? Uma mulher que vive encontrando resposta. Por que que fulano não gosta de mim? Por que que ciclano não gosta de mim? Por que que fulano não vai com a minha cara? Era mais ou menos assim que ela vivia, porque os judeus não gostavam dela. Havia uma carência de relacionamento naquela mulher, porque havia sempre conflitos e conflitos e conflitos. Jesus pede água, ela fala assim: você não tem nem para pegar. Mas mesmo assim, Jesus não desistiu dela. Fala a pessoa que está ao teu lado: nem Jesus vai desistir de você. Fala: Jesus te ama e tem água viva para você. Mas aquela mulher, ela realmente carregava a sua necessidade. Ela não saciava a sede. A primeira coisa que Jesus mostrou para ela era o relacionamento dela. Jesus chegou para ela e falou o seguinte: tá, chama teu marido. E ali ela mostrou uma mulher que estava completamente com vazio no coração. Muitos de nós, como eu disse, somos assim. Nós não ficamos satisfeitos com aquilo que nós temos. Você não fica satisfeito com o seu fusquinha. Você não fica satisfeito com o teu carro. Você não fica satisfeito. E aí a gente tem um péssimo hábito de dizer o seguinte: não, pastor, não é insatisfação, é sempre pensar grande. A gente precisa pensar grande, a gente precisa crescer, a gente tem que ter ambição na vida. Fala para o teu irmão e diz o seguinte para ele: aonde está escrito na Bíblia que você tem que ter ambição na vida? A Bíblia está dizendo o seguinte: ser fiel com Deus e você vai comer o melhor dessa terra. Não é ambição. Crente não tem que ter ambição. Crente tem que ter fidelidade. Vou repetir: crente não tem que ter ambição. Crente tem que ter fidelidade. Quando você é fiel naquilo que você se propõe para fazer, quando você é fiel naquilo que você dispõe para fazer, quando você é fiel no teu trabalho, quando você é fiel na igreja, quando você é fiel no casamento, quando você é fiel em tudo aquilo que você propõe para fazer, até num projeto. Olha, eu vou fazer um projeto a partir daquele momento, eu tenho um projeto na minha vida. Aí você ora, pede para Deus abençoar aquele projeto, ser fiel naquilo que você estabeleceu, e Deus honra com você. Não é ambição, é fidelidade. Fala comigo: crente não tem ambição, crente tem fidelidade. Aquela mulher,
ela mostrou a primeira coisa para Jesus, que ela era uma mulher que não era satisfeita com as coisas. Ela é uma mulher insatisfeita. Jesus pergunta para ela, traz o teu marido. Ela falou assim, não tenho marido. Jesus falou, respondestes bem. Porque 5 maridos você teve, e o que você está hoje não é teu marido. Isso significa que ela casou 5 vezes. Casou mesmo. Porque Jesus, se tivesse falado que os outros não fossem marido, né, ele falou, não, você teve 5. Você casou 5 vezes. Mas o que você está hoje não é teu marido, não. É um caso. Aí eu fico pensando que Jesus deveria ter perguntado para ela, porque aí vai na minha ansiedade, né? Você deveria ter perguntado assim, você vai casar com esse também? Tem certeza? Mas Jesus, ele é muito mais educado que eu, não perguntou. Mas a primeira coisa que Jesus já destampou na vida daquela mulher foi que ela era uma pessoa que não era satisfeita com quase nada. Segunda coisa que se Jesus mostrou por ali é que ele fala aqui no versículo 20. Ela fala para Jesus, olha o que diz o versículo 20. Vira para Jesus e fala assim: olha, os meus pais disseram que tem que adorar no monte, mas vocês falam que é adorar em Jerusalém. Olha para mim, era uma mulher que adorava. Com certeza ela ia nos montes, porque o pai ensinou. O pai ensinou. Mas deixa eu te dizer, ela era uma mulher que adorava, mas não era uma mulher que teve um encontro com Deus. Querido, olha para mim, nem todo mundo que canta na igreja tem encontro com Deus. Por isso que eu e você precisamos ter encontro com Deus. Eu e você, nós precisamos buscar a Deus. Não é só cantar. Cantar todo mundo canta. Mas eu quero ver você ministrar a Deus e o Espírito Santo mover sobre você, recebendo a tua ministração. Ter um encontro com Deus. Aquela letra que você canta faz diferença. Pastora Zilda, essa semana, ela estava falando com uma pessoa, e essa pessoa falou que ela fazia algo que os pais dela sempre fizeram para Deus. E a pastora Zilda pegou e leu o texto aonde que ela fala que era como Jesus tinha ensinado daquilo. De repente a pessoa falou assim: nunca tinha prestado atenção nessa parte do texto. Aí falou: é? A gente faz as coisas tão automático. É nesse monte, ou é em Jerusalém, então eu vou lá. Mas você vai lá e não tem um encontro com Deus. Aquela mulher, ela adorava no monte, mas não teve encontro com Deus. Pergunta para o teu irmão: quanto tempo você está na igreja? Você já teve um encontro com Deus? Deixa eu fazer a pergunta melhor. Pergunta para ele assim: há quanto tempo você está na igreja? Qual foi o último dia que você teve um encontro com Deus? Jesus olha para aquela mulher, meu querido, e quebra um princípio enraizado dentro do coração dela. Olha para mim. Jesus vira para ela, ela perguntou: é nesse monte que adoram, ou em Jerusalém? Jesus falou assim: não é nesse monte e não é em Jerusalém. Querido, Jesus quebrou um princípio na vida dela, algo que estava há muito tempo. Eu aprendo uma coisa com Deus: você precisa quebrar princípios. Ah, pastor, faz 10 anos que eu aprendi um negócio que faz assim, assim, assim. Você perguntou para Deus se Deus não quer te ensinar algo diferente a partir de hoje? Querido, durante 17 anos eu só acreditei que falar em línguas era dentro da igreja, quando eu sentia alguma coisa, e de repente lá no momento de louvor, eu começava a falar em línguas. Eu acreditei nisso, me ensinaram isso durante 17 anos. Até que chegou o dia, o Espírito Santo fala comigo, falou: não, eu não quero que você fale em línguas só lá dentro da igreja, eu quero que você fale em línguas hora após hora. Abriu o livro de 1 Coríntios e mostrou para mim
que a oração em línguas, ela te edifica. A oração em línguas, você não fala homem, você não fala anjo, você não fala diabo, você não fala capeta, você só fala para Deus, porque só Deus entende. É um canal que Deus te deu, e eu não preciso ir na igreja para somente orar em línguas. Eu oro em línguas na minha casa, no meu banheiro, no meu quarto, na cozinha, andando de carro, na rua, no trabalho, aonde for. Eu estou falando com o meu Deus. Pastor, você não está entendendo nada. Eu não, meu espírito está. E esse intercâmbio vai formando verdades no meu espírito. Quando eu tiver que passar por uma situação, aquilo que eu não conseguia vencer, as verdades que me formaram dentro de mim me ajudarão a romper com aqueles limites. Sabe por que muito crente não rompe na vida? Passa 30 anos na igreja, não rompe na área espiritual, não rompe na área financeira, não rompe na área sentimental, não rompe na área ministerial. Sabe por quê, meu querido? Porque você ainda está lá no leitinho. Você ainda está acreditando o seguinte: se o pastor não orar por mim, meu casamento não funciona. Meu irmão, está amarrado em nome de Jesus. Porque se o pastor morrer, teu casamento nunca vai dar certo mais. Deixa eu te dizer, Deus escancarou o céu para o crente através da vida de Jesus Cristo. Há um novo e livre caminho, como foi lido aqui no começo desse culto. Você é sacerdócio real, você pode ministrar para Deus. O céu está aberto sobre a tua cabeça, meu irmão. Por isso lá na tua casa é um altar. Lá na rua onde você anda é um altar. Dentro do teu carro é um altar. Dentro do teu banheiro é um altar. Lá onde você trabalha é um altar. Que você pode adorar a Deus. Você pode ter comunhão com Ele. Amém, meu querido? Olha para mim. Eu não preciso nenhum cara de gravata para me intermediar com Deus. Aliás, quebra isso no teu coração. Pastor não foi feito para ser intermediador. Só existe um mediador entre Deus e os homens, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Homem nenhum media você com Deus, só Jesus Cristo de Nazaré. Deus levantou pastores, líderes, para te ajudar, para te orientar a caminhar. Mas não são eles que vão levar você em intimidade com Deus. É quando você decide ser íntimo de Deus. É por isso que Jesus sentou do lado daquele poço e falou para aquela mulher: Deus é espírito, e os seus adoradores têm que adorar Ele em espírito e em verdade. Deus mudou o princípio da vida daquela mulher. Deus tirou aquela mulher da religião e levou ela para o centro da vontade de Deus. Vida do Espírito não é um modismo. Vida do Espírito está na palavra. É você sair de dentro do templo e se tornar o templo do Espírito Santo. Vou repetir. Vida no Espírito é você sair de dentro do templo feito de pedras e se tornar o templo do Espírito Santo. E quando os templos do Espírito Santo, eu, você, a pessoa que está ao teu lado, se junta e começa a adorar, meu querido, sabe que você se transforma na noiva do Senhor. Aleluia! Deus mudando a vida daquela mulher. Terceira coisa que aconteceu com aquela mulher é que ela chegou para Jesus, admirada com tudo aquilo, e falou assim: mas eu sei que o Messias virá. Olha o que diz o versículo 25. Eu sei. E respondeu a mulher: que há de vir o Messias chamado Cristo, porque quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Querido, quantas vezes Jesus tem falado com você e você não tem ouvido a voz de Deus? Jesus estava falando com ela, o Messias. Ouviu tudo o que ela ouviu, mas ela não reconheceu. Não ouviu, não reconheceu.
Jesus virou para ela no versículo 26, eu sou, eu falo contigo. Será que Deus vai ter que chegar para você e falar assim, sou eu que estou dizendo isso para você, eu estou falando isso com você, sou eu, Jesus? Será que você não entendeu ainda? Eu e você não podemos ser assim. Eu e você precisamos ser pessoas que têm a sensibilidade. Por isso, quando você se relaciona com o Espírito Santo, a primeira coisa que Ele vai fazer é gerar sensibilidade em você, para que você comece a ouvir a Deus. Ouvir quando Deus fala com você, quando Deus te dá uma direção, fazer você sair das tuas emoções. Sair, das suas emoções. Deixa eu falar uma coisa, você não precisa chorar para Deus falar com você. Você não precisa ficar arrepiado para Deus falar com você. Você não precisa ficar emocionado para Deus falar com você. Não. Você precisa ter o ouvido sensível para Deus. E quando Deus fala não, você fala amém. Quando Deus fala, vai por aqui, você vai por aqui. Quando você tem a sensibilidade, você começa a entender o que Deus está falando com você. Essa mulher, quando ela entendeu essas três coisas, olha o que ela fez. Versículo 28. Quanto a mulher deixou o seu cântaro e foi para a cidade. Sabe por que aquela mulher deixou o cântaro? Porque aquela água que ela estava pegando já não era mais para satisfazer a sede dela. Ela entendeu que existia uma água que estava brotando dentro dela. Existia uma água que tinha tirado ela, mostrado para ela a impulsividade dela e a falta de se satisfazer com as coisas. Tinha mostrado para ela que ela precisava ter um encontro com Deus. Tinha mostrado para ela que ela precisava ter um relacionamento íntimo com Deus para ouvir Deus. Querido, o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? O amor de Jesus, quando Ele foi ali encontrar aquela mulher, foi tão intenso. Até aqui eu falei da mulher, mas eu quero mostrar para você como estava o coração de Jesus, para mostrar para você o que Deus quer fazer na tua vida. Você vem aqui na igreja, eu quero mostrar para você que muitas pessoas entram na igreja e entram debaixo de condenação. Entram debaixo de condenação. Eu não vou na igreja porque eu fiz muita coisa errada essa semana. Eu não vou lá adorar porque eu fiz muita coisa errada nessa semana. Eu fico impressionado com os filhos de Deus que ainda não entenderam a palavra. Que muitas pessoas quando caem, ou quando erram, ou quando falham, eles ficam longe da igreja. Fala para o teu irmão, a igreja não é lugar de santo, meu irmão. Lugar de santo é no céu. A igreja é lugar de pecadores que são aperfeiçoados dia a dia pelo Espírito Santo. Fala para ele, se você errou, teu lugar é na igreja. Se você falhou, teu lugar é na igreja. Aquela mulher chegou diante de Jesus depois de 5 casamentos e tendo um caso. Não tinha intimidade com Deus, não ouvia Deus. Meu querido, a primeira coisa que Jesus chegou, o coração dele estava, que apesar de tudo que aquela mulher tinha, de todo o pecado que ela tinha, Jesus estava dizendo, eu não desisto de você. Ele não ia desistir dela, meu querido, como Deus não desiste de você. Deus não desistiu do filho pródigo. Não, pastor, foi ele que resolveu voltar para casa. Meu querido, como é que fala aquela propaganda lá do
Dá vontade de falar esse negócio, né? Ah, inocente, sabe nada. Aquele filho pródigo estava lá no meio da lama do negócio, mas Deus estava trabalhando na vida dele. Foi Deus que moveu no coração dele, abriu os olhos dele, e ele entendeu que a casa do Pai é melhor lugar para se estar. Ele voltou. A casa do Pai, meu querido, aqui é a casa do Pai. Quando Jesus encontrou com aquela mulher, ela estava totalmente sem Deus, e ele olhou para ela, amou ela, como ele olhou para você, como ele olha para você. Querido, Deus não te chama pelo teu pecado, Deus te chama pelo teu nome. Deus não desiste de você. Fala a pessoa que está ao teu lado, Deus não desiste de você. Fala assim, mesmo se você fez coisa errada, Deus não desiste de você. Deus te ama. E Deus está te chamando. Filho, vem para a casa do Pai. Querida, segunda coisa, penúltima coisa, são 3 só. Jesus, o amor de Jesus está tão grande ali naquela mulher, depois de ter aberto o coração dela, mostrado para ela, como mostrou para nós aqui, que nós somos muito parecidos com ela. Você que está aí é muito parecido com ela. Talvez você está com esse vazio tentando suprir com alguma coisa. Come feijoada, meu irmão, mas a feijoada também não vai suprir, não. Mas a segunda coisa, meu querido, é que Deus, Ele estava mostrando um caminho dele para ela. Olha só o que diz aqui, versículo 22. Abre a tua Bíblia, olha aí, versículo 22. Olha só o que ele diz: vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. Querido, você precisa conhecer Deus. E conhecer Deus é realmente sair do monte, sair de Jerusalém e começar a buscar Ele. Entra no teu quarto, fecha a porta, cata a Bíblia. Você precisa de 3 coisas para conhecer Deus: um quarto, uma Bíblia e uma vontade imensa de orar. Quando você faz essas 3 coisas todo dia, querido, não tem como não conhecer Deus, porque Deus se revela para você. Durante muito tempo eu procurei conhecer Deus através dos homens, até que um dia eu resolvi buscar conhecer Deus através do próprio Deus. Pastor, então você não precisa de homens? Não, eu necessito de mais. Necessito da minha cobertura, necessito de ser discipulado, necessito de companheiros como vocês, necessito de pessoas amadas como vocês, necessito de tudo isso. Mas para mim conhecer Deus, é eu e Ele. Eu preciso passar tempo na presença de Deus. Fala a pessoa que está do teu lado: enquanto você estiver aqui não vir e crer, você vai ouvir o pastor Fernando falando quase todos os cultos. Fala assim, quase todos, 99,9% dos cultos. Você precisa conhecer Deus. Vai ter intimidade com Ele. Entra no teu quarto, vai orar, vai ler a palavra. Amém? Amém? Glória a Deus. E último, Jesus vira para aquela mulher e diz para ela assim: quando você passar a ouvir Deus, vai acontecer uma coisa na tua vida. Olha o que diz aqui no versículo
28. Quando a mulher deixou o seu cântaro e foi para a cidade. Querido, quando você começar a andar com Deus e conhecer Deus, muita coisa na tua vida você vai perder. Que é isso, pastor? Eu quero ganhar. Muita coisa na tua vida você vai perder. As pessoas vão chegar para você e falar assim: Vamos dar umas voltas para ver as vitrines? Você vai falar: não vou não. Por quê? Você ama vitrines e gostava de... Você saía comigo que você voltava com umas 4, 5 sacolas. Vou não. Por quê? Está desanimado da vida? Pelo contrário, estou apaixonado pela vida. Mas não tem necessidade disso não. Quando eu precisar de trocar o meu sapatinho ralado, eu vou lá e compro um novo. Ou melhor, né? Quando o meu marido me vê com o meu sapatinho ralado, ele vai lá e compra um e me dá de presente. Cadê os maridos? Levanta a mão. Levanta a mão os maridos. Olha para mim aqui. Larga a mão de ser muquirana e mão de vaca, tá? Vai dar presente para tua esposa. Cadê as esposas? Levanta a mão. Trata de ser mais carinhoso com seus maridos, hein? A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola destrói. A gente sempre fala isso das esposas, né? Mas eu entendo esse versículo também para os homens. O homem sábio edifica sua casa, porque o tolo também destrói. Amém? Essa mulher entendeu que a felicidade dela não podia ser carregada num vaso. A felicidade dela tinha que nascer dentro dela. Amém?